aluno do segundo ano, nós estamos estudando termodinâmica e essa semana é a semana complementar. E nesse vídeo eu vou explicar as duas, a semana 1 e a semana 2 do PET complementar desenvolvido pelo professor Rogério, que foi o que eu estou usando na escola onde eu trabalho. Vamos lá então? Então, a primeira atividade fala: determine qual trabalho realizado por um gás em expansão que teve seu volume alterado de 5 vezes 10 a menos 6. Então, ele quer o trabalho. A minha pergunta é o trabalho. Eu quero saber o trabalho. E o volume inicial, então, é 5 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos para 10 a menos 6 metros cúbicos. Então, o volume final 10 a menos 6 metros cúbicos. Em uma transformação, a pressão constante de 4 vezes 10 à quinta newtons por metro quadrado. Então, a pressão foi de 4 vezes 10 à quinta newtons por metro quadrado. Bom, nós estivemos estudando na semana 2 que trabalho é pressão vezes variação de volume. Quando a pressão é constante, eu posso calcular o trabalho dessa forma. E se não fosse constante a pressão, eu poderia calcular a área do gráfico. Então, eu tenho os dados aí, eu vou ter que, então, variação de volume vai ser volume final menos volume inicial. Eu tenho todos os dados, eu substituindo, vai ficar 4 vezes 10 à quinta, vezes 10 elevado a 10 a menos 6, menos 5 vezes 10 a menos 6. Então, 10 a menos 6 e 10 a menos 6, eu posso conservar aí, vou fazer 10 menos 5 e vou achar 5. Aí eu vou achar que o trabalho vai ser 4 vezes 5. 4 vezes 10 à quinta vezes 5 vezes 10 a menos 6. 4 vezes 5, 20. 10 à quinta vezes 10 a menos 6 vai dar 10 a menos 1. Então, eu acho que o trabalho é igual a 2 joules. A questão 3 da Medicina de Taubaté, de São Paulo, considere as afirmações abaixo. Em uma transformação isobárica, não varia a pressão. Gente, vamos dar uma paradinha aqui e vamos lembrar aí quais são as grandezas que variam numa transformação gasosa: pressão, temperatura e volume, certo? E quando não varia, que a gente vai ver aqui, ó, todas as três, a afirmação tá não varia, não varia, não varia, e tem o nome, né? Se não varia, eu chamo ela de iso alguma coisa, né? Então, quando pressão ou temperatura ou volume são constantes, eu dou um nome especial. Geralmente eu começo com iso. Iso porque é igual. Então, a mesma pressão, mesma temperatura, o mesmo volume. Para pressão, eu uso a palavra isobárica. Por quê? Barômetro é um medidor de pressão. Também tem a unidade de pressão no sistema CGS, né, que usa o centímetro, a grama e o segundo como unidades básicas, é a bária. Então, bárica lembra pressão por causa disso. Então, isobárica, quando a pressão não varia, é isobárica. Essa afirmação está até correta. Mas antes de julgar aí correto ou falso, a temperatura. Quando a temperatura é constante, quando a temperatura não varia, eu chamo ela de isotérmica. Agora, o volume ele é mais criativo, mais danadinho e mais de poder confundir. É bom a gente prestar atenção. Eu gosto de usar a palavra isovolumétrica, que dá bem a sensação de isovolume. A palavra volume está aí no meio, isovolumétrica. Então, tá bem para considerar. Mas alguns autores gostam da palavrinha isocórica,
que é inclusive o que vai aparecer aí nesse exercício. Mas tem uma outra palavrinha que também às vezes eles usam para volume, que é a isométrica. E a isométrica a gente precisa tomar cuidado, porque você pode confundir aí, né? Então, o único que aparece 3 palavras, que vai dar 3 palavras, vai ser o volume. Então, vamos lá. Na primeira afirmação, aí, em uma transformação isobárica, não varia a pressão. Verdade. 2. Em uma transformação isocórica, não varia o volume. Olha lá, volume isocórica. Verdade também. Em uma transformação isométrica, cadê o isométrica? Aqui no volume, ó. Não varia a temperatura. Temperatura seria isotérmica, não isométrica. Não varia o volume de novo. Então, a 3 está errada. Então, ele continua o problema falando assim, com relação às 3 afirmações acima, podemos dizer que, então, a letra D, 1 e 2, são verdadeiras. Na 4, ele fala, se a energia cinética média das moléculas de um gás aumentar e o volume permanecer constante, então, o que eu estou falando aqui? A energia cinética média das moléculas, energia cinética aumentar. Se a temperatura, se a energia cinética aumentou, a variação de energia interna também aumentou. Isso quer dizer que a temperatura aumentou. E o volume permanecer constante. Então, o volume não variar, quer dizer, eu não tive variação de volume. A variação de volume foi igual a 0. O que acontece? Então, Piviti botou nele. Olha lá, ó, pressão vezes volume sobre temperatura, eu sei que é constante. Então, se o volume não é constante, eu vou tirar o volume daqui. Então, o que acontece? O que eu fizer com a pressão, eu vou fazer com a temperatura. Se eu subir a pressão, eu vou subir a temperatura. Se eu subir a temperatura, eu vou subir a pressão. Ou se eu diminuir a pressão, eu vou diminuir a temperatura. Porque isso aqui é constante. Esse quociente aqui não vai mudar de valor. Então, como é que a gente vai pensar aqui? Se a temperatura aumenta, o que vai acontecer? A pressão também vai acompanhar para não mudar o valor da fração. Então, vamos lá. Pressão e temperatura aumentarão é a resposta da letra C. Agora, vamos para a semana 2. A semana 2 vai dar sobre a primeira lei da termodinâmica. E a primeira lei da termodinâmica, vocês vão estudar ou já estudaram na semana 3 do PET. A semana 3, que vai falar sobre a primeira lei da termodinâmica. Então, deixa eu só dar uma explicadinha rapidinho aqui. Essa daqui é a primeira lei da termodinâmica. Calor é igual a trabalho mais variação de energia interna. A energia interna tem tudo a ver com a temperatura. É a energia cinética média das moléculas no interior do corpo. Então, aqui, ó, energia interna está diretamente ligada à temperatura. Trabalho está diretamente ligado ao volume. Eu vou ter trabalho se o volume variar, né? E o calor é o fornecer calor. E quando eu não forneço calor, quando a variação não forneceu, não tirou, não variou o calor, eu falo que a transformação é adiabática. Então, vamos às atividades? A primeira questão, então, da semana 2 fala: um botijão de cozinha contém gás sob alta pressão. Ao abrirmos esse botijão, percebemos que o gás escapa rapidamente para a atmosfera. Como esse processo é muito rápido, podemos considerá-lo como um processo adiabático. Considerando que a primeira lei da termodinâmica é dada por ΔU igual a Q menos W, onde ΔU
é a variação da energia interna do gás, Q é a energia transferida na forma de calor, e W é o trabalho realizado pelo gás. É correto afirmar que... Então, vamos tirar umas coisas importantes que ele fala aqui. O gás está sob alta pressão. E quando abre o botijão, o gás escapa rapidamente. Quando o gás, esse processo, tenta imaginar o processo do gás escapando, quer dizer que ele está se expandindo, ele está passando a ocupar, como todo gás, ele ocupa todo o espaço que lhe é permitido. Então, ele tá tendo uma realização de trabalho aí, porque o gás está expandindo. E a pressão, no caso, ela está diminuindo. E ele fala aí que o processo é adiabático. Adiabático é aquele processo onde não tem variação de calor, onde não é fornecido nem tirado. Então, essa primeira lei da termodinâmica que ele deu aí, eu prefiro escrever dessa forma. Calor é igual a trabalho mais variação de energia interna. É só levar aqui ó, o trabalho para o outro lado. Isso aqui é igual a zero, porque a transformação é adiabática, não teve fornecimento de calor. Se é adiabática, não tem fornecimento de calor, eu posso dizer que o trabalho vai ser igual a menos ΔU. Então, se ΔU é negativo, né, se é menos ΔU, quer dizer que a variação negativa quer dizer que a energia interna diminuiu. E se a energia interna diminui, isso significa que a temperatura também diminuiu. Então, o trabalho realizado pelo gás vai ser positivo, mas a temperatura do gás vai diminuir. Isso é o que está escrito na letra C. Na 2, ele fala uma amostra de gás ideal se expande duplicando o seu volume. Então, ela expande duplicando o volume. Então, o volume final é igual a 2 vezes o volume inicial. Durante uma transformação isobárica e adiabática. Se é isobárica, a pressão é constante. Se é adiabática, o calor é igual a zero. O calor fornecido não forneceu nem retirou calor. Considerando que a pressão experimentada pelo gás é 5 vezes 10 a sexta pascal, então essa pressão que era constante, eu sei o valor dela, 5 vezes 10 a sexta. E o seu volume inicial, 2 vezes 10 a quinta metros cúbicos, então também sei o volume inicial e sei o volume final, então. Podemos afirmar. Então, o que a gente pode colocar aí? Ele fala que o calor absorvido pelo gás durante o processo é de 25 calorias. Como 25 calorias? Ele não falou que o calor, que é adiabático, então não tem variação do calor, não foi fornecido nem retirado calor. Depois, na letra B, o trabalho efetuado pelo gás durante sua expansão é de 100 calorias. Bom, eu acho difícil a gente achar alguma coisa em calorias, sendo que a pressão está em pascal, que é Newton por metro quadrado, e o volume está em metro cúbico. Então, nós estamos usando unidades do sistema internacional, provavelmente a gente vai achar trabalho em joules. Lá da lição 1, da semana 1, a gente tinha que... Semana 1 não, semana 2, a gente tinha que trabalho é pressão vezes variação de volume. A variação do volume aí, 2 vezes o volume inicial, menos o volume inicial, a gente vai ter o volume inicial, né? A variação vai ser igual ao volume inicial. Então, vamos lá, trabalho, trocando aí pressão por 5 vezes 10 a sexta. E o volume, variação de volume por 2 vezes 10 a menos 5, 5 vezes 2, 10, 10 a sexta vezes 10 a menos 5, conserva a base, soma os expoentes, eu vou ter 10 a primeira. Isso vai me dar 100 joules e não 100 calorias, como ele está afirmando aí. Na letra C, ele fala, a variação da energia interna do gás é menos 100 joules. Então,
calor é igual a trabalho mais variação de energia interna. Se o calor é 0, o trabalho é 100, então a variação de energia interna é menos 100 joules. Isso é verdade. E na letra D, ele fala que a temperatura do gás se mantém constante. Não, a temperatura do gás, se a variação de energia interna é negativa, eu vou ter uma variação de temperatura negativa. Então, ela não é constante, ela diminui. Então, a alternativa correta é a letra C. Na 3, ele fala, ao receber uma quantidade de calor Q igual a 50 joules, um gás realiza um trabalho igual a 12 joules. Então, sabendo que a energia interna do sistema antes de receber calor era U igual a 100 joules, então a energia interna inicial era 100 joules. Qual será a energia após o recebimento? Então, eu quero a energia interna final. Então, aí eu sei que calor é trabalho mais variação de energia interna. O calor eu tenho, o trabalho eu tenho, a variação de energia interna eu posso calcular, final menos inicial. Então, olha lá, 50 menos 12 vai ser igual a energia interna que eu quero, menos a energia interna inicial, que é 100. Então, vou ter aí que 38 é igual, esse 100 eu passo somando, mais 100 igual a energia interna. Então, eu acho que a energia interna é 138 joules. E a 4 fala, em um laboratório de física são realizados experimentos com um gás que, para fins de análise termodinâmicas, pode ser considerado um gás ideal. Da análise de um experimento em que o gás foi submetido a um processo termodinâmico, concluiu-se que todo o calor fornecido ao gás foi convertido em trabalho. Então, o que ele está falando aqui? Que o calor Q é igual ao trabalho. Assinale a alternativa que representa corretamente o processo termodinâmico realizado no experimento. Então, ele tem aí iso o Q, ou foi adiabático? Adiabático ele não foi, porque o calor é igual ao trabalho, então teve calor, né? Eu sei que calor é trabalho mais ΔU. Se o calor for igual ao trabalho, sinal que a variação de energia interna aí, ó, foi igual a 0, ela não existiu. E se ela não existiu, quer dizer que não teve variação de temperatura. Se não teve variação de temperatura, a temperatura ficou constante. Se a temperatura ficou constante, eu tenho um processo isotérmico. E processo isotérmico é o que está na letra B. Então, é isso, gente. Com isso, a gente conclui a semana 1 e semana 2 do PET complementar do terceiro bimestre. Espero vocês na próxima semana.